Bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou gravar só áudio hoje, tá? Não tô bem. Quando eu gravar vídeo mais superficiais, eu gravo me filmando. O Fórum Econômico Mundial lançou em 2016 suas previsões, entre aspas, tá, para 2030. E vejam só, logo de cara aparece essa dita previsão que, na verdade, já é uma realidade. De que você não terá nada e será feliz. Bem, isso não é um acidente, evidentemente. Porque a realidade que nós vivemos já é essa. Tá? Não temos sequer, digamos assim, um direito à opinião. Ou pelo menos emitir uma opinião. Visto que já existem aqueles que checam a verdade por nós, né? Ou fact-checkers, que definem o que é verdadeiro ou não. Então não estamos tratando de um futuro distópico, mas já de uma realidade distópica. E podemos ver isso já na nossa realidade brasileira. O que eu quero dizer é que não precisamos esperar até 2030. O que dizem que está previsto para 2030, na verdade, não passa de uma descrição. Comecemos pela nossa própria casa. Se é que você que está me ouvindo já não está numa realidade em que o local onde você mora não é seu mais, que é o meu caso também. Eu moro de aluguel, meus amigos. E o aluguel é caro. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, Deus o livre, e ser despejado. A maioria de nós, creio, já vive essa realidade. E mesmo que você tenha uma casa própria, tem o IPTU para pagar, que não é barato. E se não pagar, já sabe o que acontece. O Estado, achando que a casa é dele, e na prática toma para ele. E o carro mesmo que você dirige, é seu de fato, apesar de ter pago todas as parcelas? Também não. Se você não pagar o IPVA, tem apreensão do veículo. Então, eis o problema. Nós não temos nossa própria casa, nem o nosso próprio carro. Pertence, em última instância, ao Estado. Então, não há uma estabilidade aí. E lembrando que a própria estabilidade da propriedade privada é essencial para a estabilidade da própria sociedade civil, porque a estabilidade da propriedade civil depende também da estabilidade familiar. E não há como acontecer, não há como haver estabilidade se não houver também estabilidade da propriedade privada. Agora, e outras coisas menores? Vejam só, meus amigos. Antigamente, quando você queria jogar o seu joguinho de videogame, você comprava o DVD, né? Se você for mais moderninho, né? Ou se você é mais raiz, comprava cartucho ou CDs. Né? Quem não tinha aquela alegria, né? Eu tinha, quando eu jogava videogame. De ir a uma loja, você conseguiu o seu dinheirinho,
com trabalho duro. Se você for mais jovem, fez um biquinho ali, outro ali, conseguiu sua graninha e vai comprar feliz o seu jogo. E o jogo realmente era seu. Você tinha ali a coisa palpável ali. E lembro também quando às vezes reunia alguns amigos ou parentes para jogar. Aí é aquele negócio de tira, coloca o cartucho, né? Quando você resolvia ouvir alguma coisa, você comprava os CDs, você tinha aquele CD, aquela coleção de CDs, ou mesmo de LPs, né? Se for mais antigo. Lembro dessa época, né? Daquela época que nossa casa virava, né? Quase uma curadoria de com objetos como LPs, CDs, cartuchos de jogos. Se a pessoa era cinéfila, tinha aquela coleção de fitas que ela comprava aqui, acolá, ou de DVDs. Muita gente, inclusive, faz isso. E também de livros, né? Eu prefiro até hoje, né? Ter livros impressos, né? Para eu rabiscar, para eu anotar, para ter algo palpável em mãos. Claro, quando eu não tenho acesso a determinados títulos, eu baixo o PDF. Mas hoje não é mais assim. Hoje existem streamings. Hoje existem serviços de jogos online. Eu nunca gostei de jogos online, meus amigos. Nunca gostei. Tá? Eu sei que muita gente gosta de jogar online com amigos. Eu entendo esse aspecto. Mas eu prefiro, tá, muito mais ter aquele console ali na frente da televisão, né, com aqueles cabos ali, fazendo aqueles joguinhos de disputa. Quem perdia cedia o lugar para o outro, passava o controle. Era uma realidade que conectava mais as pessoas, de alguma maneira. E olha que eu não sou lá muito sociável, viu, pessoalmente. Mas eu prefiro assim. E às vezes eu também tinha aquele trabalhão de pegar um CD e gravar no computador uma playlist gravada em CDs. Eu prefiro muito mais assim. Infelizmente não vivemos mais essa época, né? Eu até lembro da época do MD. Não sei se no Japão pelo menos fez muito sucesso, aqui não sei. Mas é isso. Hoje não há mais essa coisa palpável. Agora você ouve músicas no Spotify, né, que eu assino, inclusive. Mas é muito diferente daquela época, porque eu sei que se eu perder a minha assinatura, eu vou depender da conexão na internet do celular para conseguir ouvir fora de casa. Eu sei que vai ficar passando aqueles anúncios chatos. Para ver filmes em streaming, então, se a gente não tiver assinatura, a gente não assiste a nada. É claro que tem aqueles recursos de baixar filmes piratas, né, etc. Mas, mesmo assim, é mais difícil. Não tem aquele acesso mais rápido, né? E também não temos acesso aos lançamentos mais recentes, né? Nesse caso, você vai ver filmes mais antigos ou filmes novos com qualidade inferior. De qualquer maneira, meus amigos, estamos mais presos do que antes. Porque
A qualquer momento, se você não pagar o streaming, você perde o acesso. E o que dirá dos livros do Kindle, né? Eu também tenho um Kindle. É muito prático para muitas coisas. Mas estamos dependentes de uma empresa, de uma mega empresa, que tem controle sobre o acesso dos livros que nós temos no Kindle, que é a Amazon. Inclusive, a Amazon já pagou dos leitores, né, dos usuários, o livro 1984 e A Revolução dos Bichos. Já fez isso. Então, imagine só, a empresa ter esse controle e a qualquer momento fazer desaparecer da biblioteca o livro que você estava lendo. Mas, como dito, isso não restringe só a Amazon, mas também ao Google, por causa do Google Play, a Apple e outras empresas mais. Mas esse não é o pior. O dinheiro também não é seu, que é o mais grave de todos. O fruto do seu trabalho não é mais seu. Quando a empresa deposita o seu salário, esse salário não é exatamente seu, porque pertence antes ao banco. Você tem apenas, digamos assim, um certo direito de sacar o dinheiro do banco quando você crer que precisar. Mas o dinheiro é antes ativo do banco. E, claro, é um dinheiro que na prática não vale nada, porque o Estado pode corroer o valor do seu dinheiro quando ele quiser, como ele quiser, a qualquer momento. E, de fato, ele o faz. Então, meus amigos, será que o Klaus Schwab ele está fazendo uma previsão? Porque isso daí é negócio dele, do Fórum Econômico Mundial. Ou, antes, é uma descrição da realidade que nós já vivemos, em que tudo é alugado e nada é nosso. Eu costumo chamar isso de, digamos assim, de um comunismo sutil. É claro que existe também o que podemos chamar de o comunismo pós-Covid, né? O comunismo pós-fraudemia, que houve aquela ordem em vários países de lockdown, né? De ficar em casa, fique em casa, use máscara, tome vacina. E, claro, né, isso potencializou ainda mais esse tipo de controle. Porque as pessoas não podiam sair para fazer compras, tinham que fazer compras pela internet. Os serviços de aluguéis também dispararam. E, claro, começou a surgir essas coisas de passaportes sanitários, uso intensivo de QR Codes, de aplicativos de rastreamentos, entre outras coisas mais. E lembrando, né, o dinheiro também já é altamente controlado. Quando você recebe o seu vale transporte, se você for CLT, você não pode usar o vale transporte que não seja do deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Você só pode usar para esse fim. Fora disso, não. É porque é uso irregular.
E outra coisa com relação. E os carros são cada vez menos nossos. Os carros elétricos estão cada vez mais populares. E para o interesse do controle estatal, ele é mais conveniente. Por quê? Se você, sem querer atrasar uma parcela do financiamento, ou se você não pagar o imposto, ou se você não deixar o carro nos conformes, a empresa ou o Estado pode simplesmente bloquear o carro remotamente. Isso, inclusive, já é realidade, né? E, claro, o dinheiro pode ter uso controlado. Imagine se houver uma nova fraudemia e o Estado resolver, com a ajuda do banco, porque os bancos hoje são todos, sem exceção, cúmplices do Estado, bloquear uma certa compra que eles julgarem indevida. Né? Imagine só. Já falaram isso, inclusive, né? Então, sabemos que o anticristo final muito provavelmente será um homem e que ele vai utilizar dessas tecnologias para ampliar o seu controle sobre as coisas. Vejam só, meus amigos, a tecnologia, por mais que seja neutra em si mesma, ela pode potencializar tanto o bem como o mal. Mas, dada a mancha do pecado original do homem, claro que vai potencializar mais o mal. E se essa tecnologia cair em mãos de poderosos, o que vemos é exatamente isso. A propriedade privada, ela é praticamente impossível no contexto atual. Às vezes eu fico me perguntando se o Bitcoin realmente pode ser a nossa salvação, como prega o Renato 38, por exemplo. Tá? E olha que eu sou um defensor do Bitcoin. No entanto, será que as máquinas onde podemos guardar o Bitcoin serão nossas também? Será que o celular que nós estamos usando serão nossos um dia? Vão continuar sendo nossos, aliás? Será que, com o uso da tecnologia, não pode inventar algum bloqueio para eles? Ou no computador? Então, impossibilitando assim, claro, de usar nossas criptos, temos que refletir sobre essas coisas, porque está cada vez mais difícil de fugir da garra estatal, de ter coisas realmente nossas. Então, o que é realmente nosso hoje em dia? Na prática, meus amigos, é só nossa alma. Porque até do nosso corpo, o Estado quer tomar conta. Não esqueçam que estavam querendo nos obrigar a tomar a picadinha. E de algo completamente experimental. O que nos resta é a nossa alma, a nossa mente, o nosso livre-arbítrio e mais nada. Claro, a nossa alma pertence antes a Deus mesmo. Só que Deus é o sumo bem. E devemos ser felizes
entregar nossa alma a Ele. Mas devemos tomar cuidado de não entregar a alma ao príncipe desse mundo. Aliás, é como se a realidade atual nos mostrasse que, no final das contas, nada é realmente nosso, mas assim ao príncipe desse mundo. É ele quem controla o Leviatã, que controla as megas empresas, os bancos e outros cúmplices da realeza de Satanás. Então, meus amigos, já não temos nada nosso. Mas falta ainda responder à pergunta: somos felizes? A felicidade desse mundo, claro, é mera ilusão. Temos, evidentemente, a beatitude natural, mas a beatitude natural não tem por fundamento as coisas desse mundo. A casa que não é nossa, o carro que não é nosso, e até mesmo as coisas triviais, como jogos, filmes e mesmo livros. A felicidade natural se baseia no conhecimento natural de Deus. É o que fundamenta a felicidade natural. A felicidade natural, ela é essencialmente teocêntrica. E então, não vamos nos iludir com isso. Talvez haja um fundo de verdade da frase: você não terá nada e será feliz. Mas não pelas razões que o Fórum Econômico Mundial quer nos impor. Mas sim, porque não precisamos de ter nada para termos o conhecimento natural de Deus. E não nos iludamos. O dinheiro seu pode ser a qualquer momento confiscado ou bloqueado. O Estado pode a qualquer momento tomar conta do seu carro. Ou pelo menos bloqueá-lo remotamente. A qualquer momento sua casa pode ser tomada. Seja porque não pagou o IPTU, seja porque não pagou o aluguel. E o dinheiro não é seu, é ativo do banco. Então, meus amigos, esqueçamos dessas coisas. É claro, vamos lutar, né, para que tenhamos alguma dignidade material. No entanto, a nossa dignidade antes é a de filho de Deus, de ser uma criatura de Deus, ordenada para Ele. Já essa gente, elas não querem nosso bem, querem nosso mal. Então, considere ajudar o canal, seguir-me nas redes sociais, fique com Deus e até o próximo vídeo.